Amigos e amigas, paz e bem. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre os patriarcas. Mas queremos alertar que o termo patriarcas é um tanto amplo. Algumas vezes se fala de patriarcas, inclusive Adão, Sete, Enós, Noé. Mas no nosso caso, não é a estes que nos referimos. O nosso caso é Abraão, Isaac, Jacó e José. Referimos-nos a Gênesis 12 até 50, ou melhor, já nos últimos versículos do capítulo 11 de Gênesis, começa a falar de Taré, de Abraão e Sara, ou melhor, Abrão e Sarai. Mais tarde será chamado de Abraão e Sara. Muito bem. Vamos contar primeiro, assim por alto, o que dizem os capítulos 12 até 50. Abrão, um arameu, errante, saiu de Ur da Caldeia, migrou com seus rebanhos, seu clã, até Canaã, mais tarde Israel. E diz o texto, depois de uma porção de peripécias, Abraão e Sara tiveram um filho, a quem deram o nome Isaac. Isaac, com suas histórias também, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, mais tarde, tem 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel, e dentre eles destaca-se José. Então, olhando assim como aparece o texto em nossas Bíblias hoje, Abraão e Sara, pais de Jacó, pais de Isaac, Isaac, por sua vez, com 2 filhos, Esaú e Jacó, Jacó com 12 filhos, um deles José. Mas queremos alertar que esta leitura é simples demais. Os relatos dos patriarcas e das matriarcas, Abraão e Sara, Isaac, sua esposa, Jacó, com a Lia e a Raquel, são relatos antigos que foram tradição oral por séculos. Foram colocados como texto escrito provavelmente no exílio, ou quem sabe até no pós-exílio. Vamos dizer assim, são antigas tradições orais que se formaram por volta de 1400 a 1200 a.C. Foram histórias originalmente independentes, nada a ver uma com a outra. Mais tarde, quando se formou Israel, quando se forma a experiência do Êxodo, que perpassa todo o Antigo Testamento, inclusive o Novo, que molda, por assim dizer, a história de Israel, aí se volta na história e se conhece uma porção de histórias de antepassados. Se pega essas histórias contadas, transmitidas e retransmitidas oralmente, e se funde estas tradições. Umas vêm do sul, outras vêm do norte, do leste, do oeste, do centro. Umas foram formadas num ambiente chamado de javista, outros num ambiente chamado eloísta, outros num ambiente chamado sacerdotal ou priester, e bem mais tarde foram fundidas e colocadas num único texto tal qual nós os temos hoje.
Mas é quase certo que Abraão e Sara não conheceram Isaac, que por sua vez não conheceu Jacó, que por sua vez não conheceu José. São histórias dos antepassados que foram colocados num único texto e feito como se fosse um único grupo, mas isto não é real. Estes pastores seminômades, provavelmente, eles têm uma religião um tanto peculiar. Seu Deus ainda não é Javé, é o chamado Deus dos pais. É um Deus ambulante que acompanha os seus fiéis. Ele não tem santuário fixo num determinado lugar, mas é o Deus dos pastores, chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bem mais tarde, quando o povo de Israel se forma, os israelitas vão e enxertam a experiência dos patriarcas em cima da experiência de Moisés, do Êxodo. Por isso, hoje, numa leitura um tanto simplista que fazemos, podemos pensar que já é Javé que está se revelando em Abraão, em Isaac, em Jacó e assim por diante. Mas isto não é real. Então, ao ler os textos que nós colocamos para vocês vão perceber que são antigas histórias de homens e mulheres, não está para dizer ainda que são israelitas, são pré-israelitas, são antigas histórias importantes que foram transmitidas oralmente e bem mais tarde colocadas no papel. É nesta perspectiva que nós queremos estudar Gênesis capítulo 12 até 20. Paz e bem.